Olá, voltamos porque tem mais polêmica aqui ainda hoje, hein? Vamos falar de CPI do Senado, a CPI da pandemia. Vocês estão rindo aqui, mas eu não sei se vai continuar, viu? Não, os risinhos agora não, porque falar, a parada lá foi pesada ontem. Eu não posso com essas Vamos então coisas, rodar a reportagem que mostra parte do depoimento, das declarações da polêmica médica, né? A oncologista Anise Yamaguchi. Roda aí. A médica negou fazer parte de um gabinete paralelo, que, segundo os senadores de oposição, aconselharia o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à Covid sem passar pelo Ministério da Saúde. Eu desconheço um gabinete paralelo e muito menos que eu integre qualquer gabinete paralelo. Eu sou uma colaboradora eventual e que participo junto com os ministros de saúde. Sobre a suposta reunião para modificar a bula da hidroxicloroquina, Nise Yamaguchi afirmou que o assunto não foi discutido no encontro. Nessa situação, não houve minuta de bula. Eu não minutei nenhuma minuta de bula e nem discuti. Eu estive discutindo, sim, a resolução em caráter excepcional da vigilância sanitária. Em um vídeo do ano passado, apresentado na sessão pelos senadores, Nise Yamaguchi diz que não era necessário vacinar aleatoriamente toda a população. Questionada se ela mantinha sua posição, ela afirmou que sim, o que irritou o presidente da comissão, Omar Aziz. A senhora me desculpe, mas essa voz calma convence as pessoas que estão nos vendo. Então, quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela, tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva. A médica foi interrompida por inúmeras vezes, provocando a reação até de senadores de oposição ao governo federal. O senador Otto Alencar, que é médico, questionou o conhecimento técnico de Nise Yamaguchi. A senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor, a senhora é médica formada. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid... Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, sempre nunca cabe para vírus. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Em vários momentos, Nise Yamaguchi defendeu o tratamento precoce. O que acontece é que essas medicações, elas têm sido bastante eficientes em tratar pacientes precoces e não dá para misturar todos os casos em todos os níveis conforme tem sido colocado. O calendário da CPI foi modificado. Nesta quarta-feira, ao invés de ouvir 4 médicos especialistas, o presidente da comissão decidiu adiantar o depoimento de Luana Araújo, ex-secretária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, que ficou apenas 10 dias no cargo. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, deve ser ouvido na semana que vem. E os governadores a partir do dia 16, começando por Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro. A gente viu aí o senador Otto Alencar colocar um oncologista na parede com a discussão entre vírus e protozoário, porque o que está em jogo aí, em relação a isso, é o uso da hidroxicloroquina. Agora, senhores, eu sei que vocês têm opiniões ferrenhas a respeito disso, mas foi importante o debate, foi técnico, não foi tão político. O debate foi importante, mas foi, ao meu ver, completamente desequilibrado. Vou te dizer por quê. Porque, independente de estar ali uma cientista, uma pesquisadora, reconhecida internacionalmente, né, com prêmios, né, internacionais, a Nise Yamaguchi não é uma qualquer profissional. Ela é imunologista, virologista, tem artigos Mas não publicados. é infectologista. Ele é oncologista. Ele é oncologista não, ele é ortopedista. Não, ela não é infecto. E ele, o Otto Alencar, que foi desrespeitoso, ele foi soberbo,
né? Independente, o que eu queria continuar meu raciocínio, assim, independente de ter sido ela, qualquer outra pessoa não merecia exatamente aquele comportamento por parte daquele parlamentar. Completamente despreparado. Ele não foi, prendeu o Pita, ele não foi elegante. Ele não foi elegante. E ela teve prendeu o Pita, deu voz de prisão. E ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu estou comentando apenas com relação a Anísio Yamaguchi. Quando senador, né? O senador Antero, desculpa. Ela teve a paciência oriental. As pessoas perguntavam para ela, paciência oriental, perguntavam para ela, quando ela começar a responder, ele já vinha com outra pergunta em cima, como um carniceiro, né? Sabe? Sem tempo Ela foi ali para contribuir com a CPI da pandemia, ela não precisava nem ir, ela foi convidada, entendendo? Trataram ela como uma testemunha, praticamente, quer dizer, então eu acho que foi um ato desrespeitoso, de senadores despreparados, né? Eu já disse por várias vezes, não sou referência moral de absolutamente nada naquela CPI, é uma CPI de fantoches, não vai funcionar, porque o foco principal, que é o desvio de recursos feito que seja por parte de crime de responsabilidade, por parte do governo federal, por parte do governador, por parte do prefeito, este é o foco desta CPI e deveria ser este o foco da CPI, e não massacrar as pessoas e criar estratagemas, entendeu? Esquemas para poder achar um caminho para desmerecer o governo federal, desmerecer a Anísio Yamaguchi da forma como ela foi desmerecida. Eu achei que foi assim humilhante demais para uma profissional que é reconhecida internacionalmente, que tem uma posição clara com relação ao tratamento precoce, uma posição dela com relação a isso, né? Ela acredita como pelo menos um terço dos médicos do Brasil acreditam no tratamento precoce. Paciência. Não é assim, professor. Então, paciência. Assim, de novo, eu quero deixar claro aqui o seguinte, que eu não estou do lado de ninguém aí, eu estou tentando me posicionar do lado do melhor entendimento do que aconteceu, né? Ela ter uma opinião pessoal é direito dela, ser o meu, da Luciana, de quem está nos assistindo. Agora, o que estava em discussão é que ela seria membro de um gabinete paralelo que estaria ditando políticas públicas de combate à pandemia no Brasil, inclusive o protocolo de tratamento precoce com o uso de medicações que hoje se discute se eram ou não eficientes. E eu digo isso como quem tomou hidroxicloroquina, porque o meu médico, que inclusive agora ontem eu dei essa notícia, o doutor Germano, ajudou no tratamento da irmã mais nova do presidente Bolsonaro, né? Que também deve ter tomado, se ele tratou, meteu hidroxicloroquina. Então, essa é a discussão. E aí, o que eu assisti trechos ao vivo, o que eu percebi foi assim, é claro que ela é uma oriental, é uma pessoa médica, ela não é comunicadora, né? Sim. Não tem hábito de aparecer em televisão e nem de ser inquirida como ela foi. Se tivesse, ela teria um corte de cabelo melhor, porque você ficou aquele penteado, assim, eu acho que amenizou até, sabe, toda a rigidez daquele momento, porque a hora que você olhava para ela assim, com aquele cabelo, você não tinha como dar uma descontraída, né? Mas ali é um ambiente político. A CPI, embora médico, né, o senador que a inquiriu, ele estava na função, exercendo o papel de senador da República. E ele, como médico, é claro, tem mais conhecimento, falou que estudou e demonstrou que pode até estar equivocado em muitos dos seus posicionamentos, mas com razoável conhecimento de causa. E acho que ela não teve a firmeza necessária para poder responder às perguntas técnicas que foram feitas. Muito embora a Folha de São Paulo, eu até estava conferindo aqui, a Folha de São Paulo destaca o seguinte do depoimento dela, ela negando que tenha feito parte do comitê que prescreveu a hidroxicloroquina, como o presidente da Anvisa falou. Essa é a discussão. Né? Mas independente... Não estou discutindo se ela tem ou não tem competência. Mas assim, Kleber, o ponto que me chama a atenção é que, independente de ser um ambiente político, a educação ela tem que estar presente em qualquer espaço. Ele foi deselegante, ele foi mal educado. Um senador sim, mal deselegante, mal educado, deselegante, porque veja bem, não há necessidade de você fazer esse tipo de inquirimento, de consulta, desse tipo de abordagem numa CPI como essa. Você poderia perguntar o que você quisesse, né? Com diplomacia. Quantos contrapontos eu faço nesse programa e não desrespeito ninguém? Porque eu tenho minha posição, respeito a sua, isso é muito importante, né?
Mas ele foi deselegante, ele foi uma pessoa completamente fora do quadrado. A gente vai voltar a falar sobre isso, porque a gente tem só um minutinho, tá, para encerrar. Mas já? E muitas mensagens aqui muitas mensagens estão chegando e está tendo até discussão em relação a gênero. Eu, como uma mulher, deveria estar defendendo a oncologista, é que nesse momento eu não estou pensando em questão de gênero. Eu sou mulher e também defendo nesse momento a excelência profissional, porque a gente está falando de milhares de vidas que estão se perdendo pela pandemia. O que a gente precisa saber é, de fato, se a hidroxicloroquina é eficaz ou não, assim como todos os outros grupos de medicamentos. Então, eu recebi uma bronca aqui de um morador, o Ricardo, lá do Parque Cuiabá. Ricardo, é que nesse momento eu não estou olhando para a mulher, eu estou olhando para a profissional. E numa CPI, a gente está habituado a ser colocado na parede. E se foi desrespeitoso ou não, mas ele inquiriu a profissional e a gente precisa dessa resposta. Eu espero que a ciência embora possa trazer. Gente, bom dia, não dá tempo de mais nada. Bom dia a todos. Bom dia, até amanhã, Bom dia, gente. Luciana. Até amanhã, bom dia.